Você se considera uma pessoa impulsiva? Você fala coisas que depois se arrepende? Ou age de um jeito que depois você se sente culpada e tem que ficar se desculpando, reparando seus danos? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar o que está por trás da impulsividade. Eu vou te mostrar como você pode controlar os seus impulsos para que você depois não precise ficar passando por esse tipo de situação de arrependimento ou até de vergonha de alguns comportamentos seus. Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que façam você entender melhor o seu funcionamento e te levar por um caminho mais saudável de relações. Então, se você gosta, já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo que já me ajuda muito. O que está por trás da impulsividade? É uma necessidade de ter prazer ou alívio. Pode reparar, quando você sente que comeu mais do que deveria, por que você não parou de comer ali no terceiro brigadeiro? Por que você precisou de 10, 15? Porque quando você comeu 1, 2, 3, você achou tão gostoso que você não quis mais parar. Você não quis entrar no desconforto de se colocar um limite do tipo, tá gostoso, mas eu vou parar por aqui. Porque parar gera desprazer, gera a frustração de não poder acessar o prazer novamente. E aí você come por impulso, você come mais do que deveria para acessar mais prazer. Que você naquela situação você está trocando o desprazer da privação pelo prazer de mais brigadeiros. Quando você compra alguma coisa em excesso, comprei mais blusas do que eu deveria, é porque ali estava gerando um prazer. Cada vez que eu escolhia uma roupa, cada vez que eu comprava, aquilo me gerava um prazer. E aí, naquela situação, você pode dizer: nossa, mas eu nem parei para pensar em quanto que aquilo ia me custar. Parou sim. Você sabia quanto aquilo ia te custar. Você estava sabendo que aquilo tinha um preço. Mas naquela hora, a sua dificuldade em se colocar um limite de, apesar de saber que isso está ficando caro, eu escolho o prazer. Então a impulsividade, ela esconde muito uma dificuldade em colocar limite para você mesmo. E esse limite, essa dificuldade de se colocar esse limite, muitas vezes atrapalha os seus relacionamentos. Como que a impulsividade pode trazer prejuízo nas relações? Uma pessoa que não tem muita capacidade para tolerar o desconforto, a frustração, ela tem dificuldade em ter um filtro ali na relação sobre como que ela pode agir numa situação em que não esteja tão prazerosa. Digamos que você tenha tido uma briga com alguém. Alguém fez alguma coisa que você não gostou. Então, é natural que você esteja em desconforto, você está chateado com alguma coisa. Nessa chateação, a sua vontade é de eliminar aquele desconforto, eliminar aquela chateação imediatamente. Você não vê a hora de transformar aquela chateação em prazer. Uma pessoa impulsiva usa os recursos mais primitivos, a coisa mais acessível, que é o quê? Ela faz aquilo que imediatamente pode aliviar ela. Como, por exemplo, ela liga para o namorado, a mulher ligou para o namorado para resolver a situação que gerou ali o conflito. Ele não atendeu a ligação. O que uma pessoa impulsiva faz? Ela vai ligar 200 vezes até essa pessoa atender. Se essa pessoa não atender, ela vai na casa da pessoa. Por quê? Porque ela vai dizer assim: ai, Janda, sabe o que é? É que eu gosto de resolver as coisas na hora. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que não gosta de dormir com problemas. Não. Na verdade, ok, você pode até dizer para você que o seu objetivo ali é resolver o problema. Mas você realmente acha que ligar 100 vezes para a pessoa e se ela não atender você ir na casa dela é um jeito saudável de resolver o problema? Ou representa mais uma dificuldade sua de compreender que talvez naquela hora a pessoa não esteja disponível, não esteja afim de resolver aquele problema e aquilo te coloca numa espera difícil para você. Você está com dificuldade de esperar, dificuldade de entender que talvez aquele momento não seja o momento ideal. E aí você não consegue dormir com aquela angústia. Aí você quer resolver naquela hora. E muitas vezes é exatamente essa necessidade de colocar essa angústia para fora imediatamente que faz com que durante uma briga, às vezes você fale coisas que você depois diz: ah, não, eu falei isso na hora do impulso. Como, por exemplo, você está ali numa relação que você sentiu que foi desvalorizada, desprestigiada, ou você sentiu que a pessoa te excluiu, ou que ela não te deu importância de alguma forma, você se sentiu rejeitado. E aí você está se sentindo tão mal com aquele sentimento que você quer que o outro se sinta também tão mal quanto você está se sentindo. Aí é nessa hora que você esculhamba tudo, aí você xinga a pessoa, você humilha ela, fala aquelas coisas que você nem acha da pessoa. Você realmente usa o seu pior lado para poder fazer com que ela se sinta muito mal. Por quê? Porque você quer se aliviar daquela dor. O seu alívio vem de colocar a sua dor junto com a pessoa. Eu quero te convidar a sentir o mesmo. Então,
essa catarse de poder dizer, você é isso, você é aquilo, então eu quero terminar, some da minha vida, você é um imprestável, você é um demônio. Nessa hora, você está se aliviando de uma forma não saudável, mas é uma forma de tentar aliviar, porque existe um prazer em colocar essa dor para fora desse jeito. Só que depois que a situação passa, você diz, não era isso que eu queria. Eu não acho aquilo daquela pessoa, eu não deveria ter falado daquela forma, eu falaria de outro jeito. Mas naquela hora, o seu impulso de fazer com que você se sentisse menos rejeitado ou de se defender daquela situação que fez você se sentir preterido, faz com que você haja daquele jeito. E aí, depois você quer ir lá falar com a pessoa e dizer, não, mas aquilo lá foi só na hora da raiva. Onde é que tá o problema aí? Aquela pessoa que tá escutando não vai desvalorizar o que você falou como você desvaloriza. Porque na sua cabeça, tudo aquilo que você falou não passava de uma estratégia para você se aliviar. É por isso que você não dá peso para aquilo. Falei na hora da raiva. Mas o outro está ouvindo aquilo, está sendo ferido com aquilo, e uma vez que você diz, não tem mais como dizer. Já está dito. Você vai pedir desculpas, mas o outro já sentiu aquilo. Então isso é um grande perigo, você dar vazão a esse tipo de fala quando você está nervoso. Porque você vai falar aquilo que para você faz mais sentido para ferir. O outro está se sentindo ferido. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. E aí tem um outro perfil, que são pessoas que falam as coisas que são muito duras, mas elas demoram um tempo para falar. São aquelas pessoas que vão dizer o seguinte, Janda, eu sou impulsiva, mas eu sou impulsiva depois que eu já guardei muita coisa. Porque no primeiro caso, são aquelas pessoas que não aguentam o menor desconforto e elas já dão na lata de cara. Elas não aguentam nada, elas realmente sentem e já espelham aquilo. Elas já falam na mesma hora e depois falam, ixi, eu devia ter pensado melhor. E tem esse outro perfil, que é o perfil que aguenta por muito tempo, e aí na hora que vai falar, realmente, ela escolhe a dedo as palavras que ela vai falar, ela usa o pior material também para destruir a pessoa, mas esse perfil, esse segundo perfil, geralmente não tem mais a intenção de continuar a relação. São aquelas pessoas que, na hora que eu decido falar, que eu explodo, eu já explodo para nem ouvir mais o que a pessoa está falando. E esse perfil aqui é um que eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque pessoas que têm uma tendência a ir guardando muita coisa, elas têm uma dificuldade que talvez elas não entendam, que é o seguinte. Elas vão sentindo alguma coisa durante a relação, digamos que você tem uma amiga que você vai sentindo ali que às vezes ela tá te excluindo, ou ela tá abusando um pouco de você, tem hora que ela fala alguma coisa que não parece que ela tá tão do seu lado assim, e você vai sentindo. Você tá sentindo. Mas você nunca falou pra ela como você percebe aquela situação, você nunca tentou alinhar com ela se você realmente tá entendendo bem, se é isso mesmo que ela quer dizer. Aí você vai só acumulando, como se você fosse acumulando um arquivo aí, um dossiê de situações que vão fazendo com que você chegue à conclusão de que aquela amiga, sim, não é uma amiga confiável. E aí, numa coisa que ela fizer, numa gota d'água que acontecer, você vai esculhambar a pessoa, falar as piores palavras que você puder, já para encerrar a relação. E aí você pode dizer, Janda, mas sabe o que é? Depois eu me arrependo, porque eu acho que eu não devia ter falado daquele jeito. Mas realmente é porque eu fui segurando por muito tempo. E aqui tem um pulo do gato. É aqui que eu quero chegar. De repente, se você começasse a falar no meio do caminho, você não precisaria chegar nesse impulso, nessa explosão de chegar um dia e falar tudo de uma vez e ter que acabar a relação. Mas pessoas que têm dificuldade de se expressar, elas não têm coragem de falar só um pouquinho. Elas só falam quando elas já têm certeza que elas já juntaram um dossiê muito grande, que elas juntaram uma dívida da pessoa tão grande que é uma dívida impagável. E aí ela se sente totalmente autorizada a ir lá e cobrar aquilo da pessoa. Ela nem quer mais o pagamento, ela só quer dizer o porquê que ela tá dizendo aquilo, porque ela tem provas de que aquela pessoa merece aquele tratamento. Porque nessa situação, ela não vai mais ter que argumentar ou resolver a situação. Ela vai jogar aquilo na cara da pessoa e ela vai embora. Aqui existe uma dificuldade de resolução de conflitos. E às vezes a dificuldade dela de resolver conflito é porque se ela for falar só um pouquinho, ela vai ter que se expressar, ela vai ter que dizer o que ela não gostou. E aí pode ser que ela tenha medo dessa conversa, desse alinhamento se voltar contra ela. Imagina uma pessoa que viveu num lar onde quando ela ia falar com a mãe dela sobre algum desconforto dela, pô, mãe, eu queria ver com você se a gente podia fazer de tal jeito, eu não gostei quando você fez tal coisa,
Quando ela ia argumentar com a mãe ou com o pai, aquele argumento se voltava contra ela. Imagina, eu estou comunicando um desconforto para você e de repente esse desconforto faz a sua mãe reagir assim: ah, você é uma ingrata, porque nada do que eu faço é suficiente, eu fiz tudo pra te agradar, e agora você vem dizendo que eu errei, dizendo que não foi suficiente. Pronto, ela se faz vítima. Aí o que você entendeu? Caramba, eu tava comunicando um desconforto, então aqui era a hora de eu ser ouvida. Mas o que aconteceu? Quando eu comuniquei, virou sobre a pessoa. A pessoa agora é a vítima da situação, eu tenho que pedir desculpas, reparar ali alguma coisa com ela. Pô, não vale a pena. Não vale a pena eu falar como eu estou me sentindo, porque isso vai se voltar contra mim. E aí o que você aprende? Que só vale a pena você falar quando você já tem certeza do tamanho da dívida daquela pessoa com você. Você só vai falar quando você tiver certeza que ela não vai conseguir jogar aquilo contra você. E aí você começa a ter um problema nas suas relações, porque você não se sente seguro para ir alinhando as coisas aos poucos, porque você às vezes até invalida aquilo que você pensa. Pô, será que eu tenho direito de ir lá e falar para a pessoa que eu não gostei disso? Mas isso foi tão pequeno. Então, as coisinhas pequenas para você te deixam inseguro sobre, eu tenho o direito de falar sobre isso ou não? Aí o que você espera? Você espera chegar no grave. Você só consegue reagir quando algo gravíssimo aconteceu. E, Jandai, quando a pessoa faz uma coisa gravíssima, aí realmente eu esculhambo. Então, mas isso é muito perigoso, porque você espera a situação chegar num limite assim que ninguém mais toleraria. É quando a pessoa já te agride muito forte, quando ela até te bate, quando ela faz alguma coisa que é irreparável. Você espera chegar no irreparável para você comunicar que você não gostou. E aí, nessa hora, você age impulsivamente. Você descarrega tudo aquilo que você vinha pensando dela. Então, na verdade, a sua impulsividade vem de você ter segurado por muito tempo. E aí, se você, de repente, libera aos poucos, você não precisa de um turbilhão vir de uma vez só e acabar com a relação. Então, se você é esse tipo de pessoa, comece a se autorizar a ouvir os seus desconfortos. Tolera os seus desconfortos e comece a entender. Não, tudo bem, às vezes algumas coisas me incomodam e eu posso comunicar para as pessoas. Eu posso ir dizendo para elas como eu estou me sentindo. Algumas pessoas vão aceitar, vão ouvir e vão alinhar comigo. Outras não. Mas isso aí já serve para você ir fazendo um filtro. E se você é aquele outro perfil de pessoa que fala, que termina um relacionamento toda semana, que a qualquer desconforto você já disse que não quer mais, você já escolheu a pessoa, a sugestão que eu te dou é: comece a tolerar o desconforto da dor, o desconforto de um dia ruim. Você não precisa fazer nada num dia ruim. Tá ruim, aguenta, é normal você ficar num dia mal ali com a pessoa. Espera aquele sentimento amadurecer para você conseguir chegar e conversar com ela de uma outra forma, de uma forma mais madura, em que você possa chegar lá e comunicar os seus sentimentos e não comunicar insultos. Se você tem o hábito de resolver suas coisas insultando, você está numa comunicação infantil. Seu relacionamento nunca vai para frente, nunca vai ser saudável se o seu modo for ou aguentar tudo para chegar no final, esculhambar a pessoa, ou você ficar esculhambando a pessoa toda hora que ela te gera um desconforto. Estar desconfortável numa relação faz parte às vezes. E aí você vai ter que aprender a dar um lugar para isso. Então, se você acha que tem alguém precisando ouvir essa mensagem, passa para essa pessoa. E se essa pessoa é você, se você tem essa dificuldade de validar os seus sentimentos e de aguentar ali o desconforto de conversar com alguém, pode ser que você tenha um indício muito grande de dependência emocional, que é o medo de desagradar, o medo do conflito, o medo do que o outro vai pensar quando eu for comunicar o meu desconforto. E aí você vai ter uma grande dificuldade de se defender. A dificuldade de se defender te coloca em situações muito ruins, em possibilidade de relacionamento abusivo, em relações que fazem você se sentir desprestigiada e você não reagir a isso. E aí você só reage quando algo muito grave acontece. Vou deixar aqui para você uma sugestão de curso para você assistir. É um workshop de uma aula de mais de 4 horas que foi gravado com pessoas que têm dependência emocional e que quiserem entender qual era o perfil de dependência emocional delas. Esse workshop faz com que você entenda o que houve na sua história e como você pode fazer para sair disso. A dependência emocional, ela atrapalha o relacionamento, ela atrapalha a vida profissional e ela atrapalha o seu autoconhecimento. Então, deixo aqui essa sugestão. Vai ficar aqui na descrição o link desse workshop. Espero que você assista e trabalhe isso em você. Porque é muito importante que você saiba se defender e não se sinta tão vulnerável assim, tanto aos seus impulsos quanto ao tratamento do outro, tá bom? Fico por aqui, deixa o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Fico por aqui e até a próxima.